hoje aqui no nosso Conexão X com Cris Pascoal, ela e o Fábio Rocha estão aí comentando um pouquinho sobre os intraterrenos. Esse assunto te interessa? Ótimo. Então, ligadinho aqui. De volta agora com Cris Pascoal, Conexão X, é exatamente aquela que diz assim, você está gostando, né? Olá, Berenice, tudo bem? Estamos aqui em São Paulo com Conexão X e vamos falar, o tema hoje é sobre intraterrenos. Será que existe, Berenice, vida intraterrena? Por que a maçonaria, todo mundo fala desse mundo de Agartha, né? Vamos falar então com o Fábio Rocha, que ele é pesquisador, metafísico, né, Fábio? Isso. Seja muito bem-vindo ao Conexão X. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado novamente. Fábio, explica para o nosso pessoal quem são os intraterrenos. Olha, Cris, primeiramente tem muita fantasia nesse meio. Ouve-se muita coisa, lê-se muita coisa, sabemos do momento planetário, então tem muita gente explorando esse assunto, querendo vender livros, enfim, cada um com o seu momento ético, então a gente sabe que realmente tem muita coisa por aí. Os intraterrenos, efetivamente, aconteceu essa interiorização desses seres na raça Atlante, né? Houve um momento, esses seres que hoje estão nos mundos internos, eles permeavam a face da Terra até a raça Atlante. A partir do momento que houve o cataclisma, a 9.564 a.C., esses seres tiveram que se interiorizar. Então nós temos dois tipos de situações. Uma primeira situação é os seres ditos plenamente espirituais. São dimensões que a humanidade não consegue acessar por enquanto, né? Vamos falar de mundos internos partindo do mais sutil para o mais grosseiro, diríamos assim. Nós temos o centro da Terra, que nas linguagens tradicionais, esotéricas, é dito como Shambhala. Shambhala é onde está a Terra, na verdade, ela está grávida de um Sol, né? Então esse Sol, ele está realmente no núcleo da Terra. Um pouco mais para a face da Terra, nós temos o mundo de Agartha. Agartha, certo. O mundo de Agartha, onde, na verdade, Shambhala é a capital de Agartha. E Agartha são 7 cidades ao redor de Shambhala. Também é um local que o ser humano não consegue acessar por enquanto. São mundos etéricos? São mundos extrafísicos em dimensões extremamente superiores. Não é nem etérico, porque o etérico é muito próximo do físico. Certo. É muito mais que isso. Mais né? Um pouco mais ainda para a face da Terra, nós temos os chamados mundos de Duat. É um mundo onde está todo o histórico da humanidade. Toda a história da humanidade está gravada em Duat. E um pouco mais ainda, já chegando na face da Terra, nós temos o mundo de Badagas. Badagas é um mundo onde toda a tecnologia que chega na face da Terra, tudo que é conhecimento novo que chega na face da Terra, acontece antes em Badagas. Badagas é como se fosse então o protótipo para a materialização desse conhecimento depois. Esses, então, são os níveis que a gente diz suprafísicos, espirituais, efetivamente espirituais. Porque tem muita confusão no que é nível espiritual. Por exemplo, o plano astral não tem nada de espiritual. Porque o plano astral é uma divisão do próprio plano físico. Correto. Por quê? Nós temos, enquanto encarnados, quatro corpos. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, que é o das emoções, dos sentimentos, sentidos, e o corpo mental, que é o que a gente pensa. Todo o nosso corpo mental concreto. Então o corpo astral, o mundo astral que as pessoas têm, principalmente os espíritas, têm como um plano espiritual? Não, é um plano físico. Agora os mundos espirituais, como eu disse, Shambhala, Agartha, Duat, Badagas, aí sim são mundos espirituais que a humanidade não consegue acessar. Para acessar esses mundos, você tem que estar num equilíbrio perfeito entre a tua mente e a tua emoção, já no equilíbrio que te permite esse ingresso nesses mundos. O que não é fácil, e isso né, é extremamente difícil. O que não é fácil. Eu tenho uma pergunta que não quero calar. E esses discos voadores que hoje Paul Haller, ministro do Canadá, outros ministros que vêm à tona hoje falando que existe a presença alienígena ou intraterreno, eles são da onde? São intra
terrenos ou são extraterrestres? Olha, Cris, pode aí tem muita gente que pode discordar, mas as tradições iniciáticas de todos os tempos, a chamada sabedoria iniciática das idades, a Gupta Vidya ou a sabedoria oculta, diz que todos esses avistamentos, chamado de UFOs, ou na linguagem mais tradicional de Vimanas, esses Vimanas, todos que a gente vê no nosso sistema, estão dentro da Terra, né? Eles estavam, na verdade, fora da Terra até a raça Atlântica, como eu disse há pouco, né? Por conta de alguns problemas, eles se interiorizaram. Mas todos os Vimanas, e eu já até disse recentemente, até para ti numa outra conversa, em 2 livros sagrados da Índia antiga, o Vimakrika-Chostra, que significa Vimakrika-Chostra, Tratado de Aeronáutica datado de 5.000 anos atrás. Olha só, hein? E o Samarangana Sutradhara, em 230 trechos, ele fala dos Vimanas. Então nós estamos falando exatamente desses Vimanas que eram os veículos comuns da raça Atlântica. Então lá falam dos esféricos, falam daqueles mais comprididos, né? Dos charutos. Mas eles são intraterrenos, então, eles do teu ponto de vista. Eles estão intraterrenos, exatamente. E saem para a face da Terra e permeiam também o espaço para dar sustentação, até como própria vigilância do sistema, e permeando todo o nosso dia a dia para que não haja problemas maiores. Esses intraterrenos, eles são negativos ou positivos? Tem os dois. Nós estamos num momento polar, né? A face da Terra ela é polar. Os seres, como eu disse, esses seres que, do ponto de vista físico, a gente tem duas características. Os seres ditos efetivamente intraterrenos, que são seres com estaturas muito altas, 2,10 m, 2,30 m, 2,50 m. Esses seres, na verdade, eles são ditos seres de hierarquia, eles não entram em contato com a humanidade, são seres de extrema consciência, e são esses seres que, vez ou outra, no que a gente chama de itinerário de Ó, que é o itinerário da evolução humana, seres dessa envergadura, eles se manifestam no seio da humanidade para impulsionar essa tônica do conhecimento e fazer a humanidade avançar. E esses seres, então, não entram em contato, só entram em contato efetivamente quando há necessidade da manifestação cíclica da lei. Quais que entram mais em contato com a nossa humanidade, os intraterrenos, quais são? Na verdade, os que entram em contato são aqueles que a gente diz mais seres artificiais, né? São seres que são programados para missões específicas, não participam do processo evolutivo como nós e, eventualmente, para trabalhos específicos, eles também a bordo dos UFOs, a bordo dos Vimanas, eles permeiam também a face da Terra, trazendo algum tipo de trabalho que seja necessário para a humanidade naquele momento. Esses seres, essas pessoas, os exércitos, quem quer que seja, que os pegue, eles têm um determinado limite de vida e um limite de inteligência, diríamos assim, que não é nenhuma inteligência, é uma programação, como se fosse um computador vivo, feito de inteligência artificial. E esses seres não conseguirão passar nenhum tipo de mensagem que possa ajudar a humanidade, porque os que sabem que têm o conhecimento ficam lá nos mundos internos e não entram em contato com os seres humanos. Então, pelo que eu entendi, sim, tem os seres que são os amparadores da humanidade e esses outros são o quê? Usurpadores ou não? Não. Porque o pessoal, estou te fazendo essa pergunta porque as pessoas que passam por casos de abdução, você sabe, são sempre traumáticos, né? Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Então, tem algumas características desses seres que a gente pode ver que são positivos ou negativos até para as pessoas conseguirem se posicionar contra esse assunto. Esses seres, aqueles que emitem luz na ordem do branco, na ordem do azul, na ordem do amarelo, por questão de luminosidade, e aqueles que emitem luz na ordem, esses são os ditos bons, os que emitem luz na gama do verde, do vermelho, o aspecto do marrom, esses já são seres que causam essas experiências dolorosas, que tiram sangue, que causam um pouco de confusão, por conta do mundo polar que nós estamos, por enquanto. Então ainda tem esses dois aspectos. Existe um momento em que esses seres vão se apresentar para a humanidade? Estou te fazendo essa pergunta porque todos os governos do mundo atualmente vêm a público com os seus ministros, né? Os primeiros escalões de governo federal, da aeronáutica, da defesa, como Paul Reiler e outros também aqui na América Latina, dizendo que existe uma preparação para um contato imediato. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? O momento cíclico planetário, a gente está percebendo que impera a desordem, impera a anarquia, impera a injustiça, impera a violência, impera os maus costumes, a falta de ética, essa política que a gente vê que realmente está no momento totalmente descompassado com o que é bom, né? Então, esses governos, obviamente, tentam esses contatos e esses seres de hierarquia, logicamente, que estão sempre supervisando. Então, não vão realmente, só entrarão em contato efetivamente se houver necessidade.
né? Sabemos pelas tradições que até por questões de momento cíclico, pode até acontecer de ter alguns avistamentos para mostrar para a humanidade, olha pessoal, vai com calma que a coisa não é bem assim. Se eles acharem que vai chegar esse momento, eles vão fazer. Mas dá para a gente mensurar que isso não é tão comum, porque se fosse tão comum, eles estariam aí à torta e à direita pelos nossos áreas o tempo todo, né? Mas não estão, porque o nosso sistema evolutivo está fechado. A humanidade precisa saber evoluir por seus esforços próprios. Não adianta interferência externa, você tem que conseguir evoluir sozinho, obviamente amparado por alguma egrégora, alguma coisa filosófica, alguma coisa espiritualista, algo que te possa impulsionar. Esse impulso é dado, como eu sempre coloquei, por esses seres intraterrenos de hierarquia que vêm para a face da Terra e dão impulso evolutivo. Então é bom se basear nos ensinos deles. Mas basicamente é isso. Há pouco tempo eu entrevistei o astronauta, né, Marcos Pontes, e também com ele estava Edgar Mitchell. E Edgar Mitchell disse que filmou na missão Apollo 11 várias naves que acompanharam toda a missão. Ele tem filmado isso. Esses seres são de fora ou são intraterrenos? São intraterrenos. São as naves que eu falei, todas vêm do centro da Terra, todas vêm do interior da Terra, e elas realmente supervisionam o trabalho. Ou seja, eles acompanham essas missões da NASA, etc., para ver se, como o ser humano ainda está num processo evolutivo muito atrasado, se fazem besteira no dia a dia na rua, de repente podem fazer uma besteira no espaço. Então eu falei, não, peraí, vamos dar uma olhada no que esse pessoal está fazendo. Tanto é que sabemos, quando houve a primeira missão à Lua, no que eles pousaram lá, tinha uma nave na frente deles e eles tiveram que tomar cuidado para não fazer besteira lá. Existe uma face oculta na Lua? Existe. Cidades? Existe, na verdade, o que a gente chama de um cone com total falta de luz. E lá é abrigado seres que já não por terem pisado, digamos assim, muito na bola, são efetivamente guardados lá, né? Mas a nível de algum tipo de evolução, lá não tem. A vaga de vida para o processo desse momento dentro do nosso sistema é só a Terra como vaga de vida, evolucional. O ministro da Defesa do Canadá, Paul Harley, ele diz o seguinte, que nós estamos numa guerra, no limiar de uma guerra interestelar e que alguns seres estão aliados a governos americanos e podem causar um problema para nós humanos. O que você acha disso? Eu acho improvável. Eu acho improvável porque, dentro das tradições ocultas, nós sabemos que nós temos um processo evolutivo bastante longo, compreende um espaço de tempo de 4 bilhões 320 milhões de anos. Essa evolução começou no reino mineral, passou pelo reino vegetal, para que tivéssemos hoje o mineral dentro da gente, o vegetal dentro da gente. Depois o reino animal. Hoje estamos num quarto momento evolutivo chamado de reino hominal, o reino humano. Teremos um quinto momento evolutivo de um reino angélico, um sexto momento de semideuses, até sermos deuses. Deuses na letra minúscula, para que todos os deuses ingressem na parte do Deus único e verdadeiro. Então esse processo ele tem começo, meio e fim. Nós não estamos nem na metade ainda, estamos desenvolvendo o reino nominal e a gente vê o atraso que o reino humano ainda está. Então realmente não tem essa possibilidade agora não. Bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta, porque o assunto você está gostando aí, né? Interessantíssimo, né? Deixa uma mensagem, porque o Fábio vai voltar aqui com certeza, né, Fábio? Com certeza. Eu acho que a grande obrigação de todo ser humano é entender que todos nós somos uma grande família universal, né? Nós temos o dever com cada um de levarmos consciência para que as pessoas possam melhorar-se a cada dia. Melhorar no quê? Melhorar em todos os seus sentimentos, em todas as suas emoções, em todos os seus pensamentos, para que tenhamos um futuro cada vez mais consciente, com as pessoas pisando menos da bola, com todo mundo se ajudando, para que essa família universal, como uma grande unidade, consiga se elevar e atingir o próximo momento evolutivo, como eu disse agora há pouco. Nós temos que atingir o padrão já determinado pelos avataras, como o avatar de Peixe, Joshua Ben Pandira, e agora pelo avatar de Aquários. Nós temos um padrão a ser atingido, que a humanidade ainda está longe. Esse padrão levará ao reino angélico. Aí eu te pergunto, você tem condição de ser anjo agora? É uma boa pergunta. Bom, gratidão, Fábio. Obrigado. Você deixou um questionamento Muito bem obrigado. legal, né? Berenice, com você aí no Rio. Beijo. Beijo, Cris. Tudo de bom para vocês?